acontecendo aqui está, nesse momento, conversando com o Rui Rodrigues, que é publicitário, especialista em marketing político, que tem passagens em grandes agências de publicidade no Brasil, como a Deminós, a MPM, a Loduca. Atualmente o Rui é sócio da Vitória Comunicação Institucional e vem se dedicando às ações institucionais de empresas, governos e campanhas eleitorais. Rui fez a palestra de abertura do Congresso da FECAM, hoje em Florianópolis, e gentilmente recebe eu acontecendo aqui para uma entrevista sobre o tema da sua palestra. Rui, muito obrigado, então, por nos receber e vamos explorar um pouquinho você aqui. É um prazer. Você fez essa abertura hoje a convite da RBS. Né? Além de palestras como essa de hoje, você e sua empresa estão abertos para outros voos na área do marketing político? Sim, eu acho que as palestras, e eu aqui vai minha felicitação para a FECAM de abordar esse tema nesse momento. Eu acho que a comunicação é uma das mais importantes ferramentas na administração pública, seja em que nível for, federal, estadual e municipal. Na verdade, eu conheço poucas coisas mais eficientes do que a comunicação para você vender uma causa. A gente trabalha a palestra, a participação da gente em palestras, e essa não é a primeira, ela é uma atividade mesmo paralela ao que a gente realmente faz, que é assessorar governos, agências de publicidade que trabalham para governos e montar equipes para as campanhas eleitorais. Eu acho que o trabalho da gente não se restringe à esfera oficial, à esfera pública. Muitas associações, entidades e clientes nos procuram também para que a gente os ajude no posicionamento, nas mensagens. Onde há uma zona de contato entre o público e o privado, por exemplo, uma associação, a gente sempre tem uma contribuição a dar. Sim, a Vitória não faz somente a parte de marketing político, ela faz também a parte de produção, a parte de realização das peças publicitárias, pesquisa de mercado, ela envolve todas essas tarefas. Envolve na coordenação. Diretamente, nós não somos uma produtora de vídeo, nós não somos um instituto de pesquisa. Por exemplo, em relação ao instituto de pesquisa, muitos clientes, principalmente se tratando de governo, já têm seus fornecedores. Qual é a nossa participação nesse processo? A gente ajuda na elaboração do questionário de pesquisa e na leitura da pesquisa, para retirar dali um briefing e ajudar a montar esse briefing para as agências. Entendi. Você acompanhou ali a cerimônia hoje de abertura, onde várias autoridades das esferas federais e aqui do estado de Santa Catarina se manifestaram. Na tua opinião, os gestores públicos e os políticos sabem fazer marketing político? Eu acho que, na sua maioria, muitos até nem sabem que estão fazendo marketing político, mas eles fazem marketing político. O que modifica é o seguinte: eu acho que nem todas as pessoas têm o mesmo talento comunicativo, um grande talento comunicativo. Isso não é demérito para um administrador. O mérito está em administrar, mas nem sempre isso faz parte dos seus atributos naturais. As pessoas são diferentes. Eu acho que uma boa equipe de comunicação, ela supre esse talento. Da mesma forma que para administrar, não é necessário que você conheça todos os detalhes, você se cerca de talentos nas diversas áreas. Na área de comunicação é a mesma coisa. O trabalho da gente é se incorporar à administração e ser mais uma ferramenta dessa administração. É isso. Entendi. E você, com a sua empresa Vitória, você poderia, por exemplo, trabalhar com candidatos ou com agências de Santa Catarina? Como é que seria a interatividade dos profissionais daqui com você que vem de outro lugar? Eu acho que a gente deve separar os dois momentos do marketing político. Uma comunicação governamental e outra comunicação eleitoral. E eu procurei fazer isso assim, logo de cara na palestra hoje.
Não é que são mundos diferentes. Eles, em algum momento, eles convivem. Principalmente depois que no Brasil ficou a instituição da reeleição está presente. Para dizer que quando há um processo de reeleição, a comunicação de governo ela é vital. Ninguém chega lá na eleição para construir sua imagem estando no poder. É ali que se constrói. Mas, voltando assim para a sua pergunta, a gente presta uma consultoria, vamos dizer assim, período para governos, né? As agências, elas são locais. Nós não somos uma agência de publicidade. Nós não compramos mídia. Nós não produzimos, quer dizer, essa é uma tarefa das agências locais que a cor local é vital para você se fazer entender para a comunidade. Tem valores, modos, jeitos, né? Nós temos diversos clientes, prefeituras, quem é o nosso cliente nas prefeituras? São as agências. As agências, através das agências que a gente trabalha para um prefeito, uma prefeitura, em se tratando de comunicação governamental. Por exemplo, nós estamos trabalhando para a prefeitura de Uberlândia, via as agências, ajudando a montagem de briefing, o posicionamento, a leitura das pesquisas. Então é esse o trabalho. Nós não substituímos. Pensamento mais estratégico. Mais estratégico. Que de execução. A execução fica a cargo das agências. Muitas vezes é solicitado para a gente acompanhe esse processo todo. Até por estándar, para estabelecer alguns critérios e tal. Mas nós não substituímos as agências locais. Olhando para a eleição, aí é montada uma estrutura à parte. Na maior parte das vezes, a nossa recomendação é que isso não seja feito com nenhuma agência local. Fazer isso com uma agência local, eu não estou falando com as pessoas, tá? Com a instituição, pessoa jurídica, quase que inviabiliza essa agência que fez a prestar serviço depois para a prefeitura, ou para o governo de estado, ou para o governo federal. Quer dizer, há um viés de que a licitação não pode ser conduzida assim, assado. É melhor não fazer. Você monta uma estrutura para fazer a campanha, essa estrutura se dissolve, depois da campanha, cada um segue o seu caminho, e a prefeitura, o governo do estado e a presidência contrata a agência que quiser para o trabalho do dia a dia. Mas já tem acontecido assim, né? Já tem muitos casos em que não tem uma agência específica. Tem um time organizado à parte. Esse é o jeito certo. Por exemplo, na Vitória, o que a gente faz? A gente, quando chega na época de campanha, a gente monta uma empresa com fim específico. Abre uma empresa com fim específico de lidar com aquela campanha. Toda a contabilidade, toda a parte jurídica, toda a parte de impostos, fica todo encapsulado naquela figura jurídica. É um jeito muito fácil de organizar as coisas, sem mistura, sem bagunça, e você controla mais facilmente isso e não padece não há nenhuma contaminação das coisas. É um jeito moderno de fazer. A orientação vem do pessoal que conhece direito tributário, direito trabalhista, quer dizer, já de uns anos para cá, essa área está completamente revestida da maior transparência. Entendi. Você falou agora há pouco sobre reeleição, e eu me lembro que lá na sua palestra você chamou muito atenção para esse ponto, chamando a atenção daqueles quase 1.000 participantes ali, para o seguinte: o planejamento de uma campanha política, ela começa por uma reeleição, começa na eleição. Por quê? Na reeleição, esse candidato tem que ter o ready para poder chegar com o volume, com a bagagem para os embates que ele vai enfrentar. Fala um pouquinho sobre assim, eleição e reeleição. Né? No processo de reeleição, a gente vai entrar para uma disputa política. É evidente que o período de campanha é um período mais em que a crítica ela se manifesta de maneira mais severa, e está todo mundo disposto
a ouvir a crítica. É o momento da crítica, né? O que é importante no processo de reeleição é que você chegue na reeleição, na campanha, você que ocupa a posição, você chegue com uma avaliação boa, com uma, vamos chamar assim, entre aspas, uma gordura de aprovação suficiente para receber a crítica e aquilo não te desalojar da preferência popular. As pessoas entendem que é um processo de crítica. A campanha é exatamente isso. Para acontecer essa crítica, você precisa estar com musculatura suficiente para isso. Rui, você deu também bastante ênfase quando você abordou o esquema do planejamento de uma campanha política, falando das dificuldades de implantar alguns itens, né? Você poderia falar um pouco sobre essas dificuldades na implantação de planejamento numa campanha política? Olha, eu acho que a comunicação, seja no governo, seja numa campanha política, ela tem dois fatores. Um, é uma decisão eminentemente política. Ou o governador, ou o prefeito, ou o presidente, ou eles acreditam no processo de comunicação, ou nada acontecerá. E a segunda parte é uma parte técnica, que é essa do planejamento. Ou seja, é possível se fazer um planejamento muito bom, muito detalhado. Porém, se não houver uma decisão política de que a comunicação é um elemento importante no mix todo de governo ou de campanha, ele não será, não vai sair do papel. Então, fundamentalmente, é uma decisão política de colocar a comunicação como uma ferramenta prioritária, seja da administração, seja da campanha. A campanha envolve diversos aspectos, tem mobilização, programa de governo, tem um monte de coisas. Agora, basicamente está na mão de quem ocupa o cargo central e do candidato. Ou bem ele faz isso, dando esse destaque, não adianta nada que você fizer. Você pode fazer o planejamento que você quiser e não vai se tornar realidade. Não vai passar de uma bela peça de papel, escrita no papel. Com a sua experiência, os candidatos são obedientes? Eles cumprem o planejado ou eles interferem o tempo inteiro e vocês têm que corrigir e chamar atenção e brigar pelo planejamento? Olha, quanto mais o candidato acredita na comunicação, mais ele se torna um parceiro na comunicação e é fácil lidar. O candidato que não acredita, ou a administração que não acredita, que não dá a devida dimensão para a comunicação, realmente é difícil. Aí a gente pode ter até um paralelo impaciente e rebelde em relação a médico. Ou bem acredita na receita e toma o remédio, ou não adianta. Você pode se tratar com o maior especialista do mundo. Segundo você sai de lá com o diagnóstico, com a prescrição, e você bota aquilo no bolso e vai fazer o que você acha, ou vai ouvir o seu amigo, ou vai ouvir... Não vai acontecer nada. É exatamente isso que se trata. Veja bem, você sempre pode trocar de médico, você sempre pode trocar de consultor. Agora, uma vez que você tem um consultor, tem um médico, procure fazer o que está sendo recomendado. É simples. Não deu certo, troca. Você podia dar um exemplo de alguém que foi rebelde, alguém que cumpriu, foi parceiro, nessa sua experiência com candidato? Nossa, eu já trabalhei com tanto candidato, quem eu acho que acredita realmente na comunicação, o Aécio é um deles, o próprio Fernando Henrique é um deles, eu trabalhei com a Rosiana Sané, é outra que também acredita, trabalhei com o Serra, não acredita muito, então é mais rebelde, trabalhei com o Bittar do PT, acredita. Bittar do Campinas? Não, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, já trabalhei com todo tipo, tá? Alguns são facilitadores, outros são mais rebeldes. Veja que aí não está se são bons ou maus administradores. É a relação que tem com o nosso trabalho. Eu digo, quer dizer, os que acreditam em comunicação são mais fáceis de se lidar e dão
uma dimensão grande a esse processo de comunicação. Eu acho que o Serra deve ter mudado. Eu trabalhei com ele em 2002 e acho que a campanha de 2002, apesar de ele não ter ganho a eleição, ele saiu da eleição muito mais forte do que entrou na eleição. E no fundo é o que se faz. Uma campanha eleitoral ela é bem sucedida quando o candidato sai daquele processo eleitoral maior do que entrou. Porque a vida não termina numa eleição, ela continua. Então, eu fiz a campanha do Serra em 2002, ele não ganhou. Mas ele se tornou um protagonista da história política brasileira até hoje. Então ele saiu com um ganho, bastante ganho daquele processo. Foi para um segundo turno contra o Lula. Foi possível ele se candidatar de novo à presidência da República. Ele ganhou a eleição para a Prefeitura de São Paulo, ele ganhou a eleição para o governo do Estado. Portanto, eu acredito que o Serra hoje acredite mais no processo. Foi mais na próxima, né? Uma coisa que eu queria te perguntar sobre pesquisa. Dizem que pesquisa muda voto, né? O povo pode mudar de opinião e trocar o voto e tal. O que você destacaria no aspecto de pesquisa para campanha política, campanha eleitoral? Você acha que a quantitativa é melhor que a qualitativa? Nenhuma das duas? Tem alguma coisa que funcione mais que outra para determinados cargos, para presidente, para governador, para prefeito? Eu acho que são processos que se somam, né? As pesquisas qualitativas e as quantitativas, elas eu não vive uma sem a outra e uma não substitui a outra. São coisas diferentes e momentos diferentes. Por exemplo, hoje, no estágio onde nós estamos hoje, olhando para a eleição de prefeitos do ano que vem, não há nenhum interesse em pesquisa de placar. Se eu estiver trabalhando com alguém e o cara falar, vamos pegar uma pesquisa quantitativa, eu digo, bobagem, não gaste dinheiro com isso. Vamos fazer o seguinte, vamos montar uns grupos de discussão para pesquisa quali, para a gente ver qual o perfil do prefeito ideal, qual o perfil da agenda das pessoas, o que as pessoas estão vendo, como é que estão avaliando. E pouco importa hoje, sabe por quê? Porque hoje está medir recall. Se a gente fizer hoje uma pesquisa para presidente da República, o Serra pode ser que esteja em primeiro. Porque é uma questão de recall, não é uma questão objetiva. Então isso, mais lá para frente, ela haverá o seu espaço. Tem testemunho para isso. Recente. Então, hoje, a pesquisa de recall não me interessa a fotografia. Hoje, eu estaria investindo fortemente em avaliar o perfil dos eventuais candidatos. Se você tiver recursos hoje, avalie o perfil dos eventuais protagonistas, avalie um pouco como é que está a percepção das pessoas e tenta montar o quadro do candidato ideal e ver quanto o seu candidato se aproxima e se afasta desse ideal em cada um dos quesitos. Hoje é um trabalho interno e a gente já está trabalhando para alguns, devo dizer, fazendo exatamente isso. Nada de pesquisa quantitativa neste momento, mas uma não escolheu. Mas nem enquete também, quer dizer, quando for mexer com pesquisa tem que levar o assunto muito a sério. Não dá para fazer enquetezinha. É pior. Eu acho que uma pesquisa mal feita é melhor você levantar o dedo para onde o vento está soprando. Porque senão você vai colocar todos os seus esforços na direção errada. Também eu digo para você o seguinte, não dá para fazer pesquisa não dá para fazer campanha sem pesquisa. Novamente, não é uma questão de desperdício e de gasto de dinheiro, é uma questão de economia, porque você passa a ir na direção correta. E no fundo, a gente sempre brinca muito com a turma de pesquisa, às vezes faz uma pesquisa só para contrariá-la também, né? Também é isso, mas de verdade, falando sério, eu acho que há pouco dinheiro mais bem gasto em campanha do que o dinheiro com pesquisa. Né? Na tua opinião, qual a importância do estilo, da estética e da criatividade nas peças publicitárias de uma campanha eleitoral? É vital. Vamos olhar para o mundo privado. Por que será que se gasta milhões na produção de um bom comercial de TV, de uma boa campanha,
gasta tanto em música, em jingle, e pesquisa de cores e tudo. Porque isso confere atributo, positivo ou negativo. A forma como você se expressa, se expõe, define muito o que você é, né? Então, quando você tem um material de boa qualidade, o que as pessoas julgam no fundo? Bom, se ele se preocupa em apresentar um material de boa qualidade, esse é o parâmetro dele para as coisas que ele faz. Não é possível você fazer um produto muito bom e depois, quando você vai na loja, aquele produto não presta. Quer dizer, algo que os especialistas chamam de dissonância cognitiva, né? Não bate uma coisa com outra. A mesma coisa na campanha eleitoral. Peças bem feitas, apropriadas, né? Também não adianta fazer uma peça bem feita que não esteja completamente descolada do posicionamento. A pessoa estranha. Mas o que for bem feito e dentro do posicionamento, não tem dúvida, traz atributos positivos para quem assina aquela peça, aquele comercial. E o conteúdo do candidato, em relação à estética, à criatividade, à beleza, à qualidade final da peça, comparativamente, são pesos iguais? Não, o conteúdo prevalece. Sempre? Sempre. O conteúdo sempre prevalece. E aí o conteúdo também está na agenda da população, né? No fundo, a população sabe bem o que quer, né? No coletivo, o povo é bem sábio, ele sabe bem o que quer. Não adianta você mascarar, né? Isso cai um pouco por terra. Mas trabalhar com candidatos inteligentes, bem preparados, é um facilitador enorme. Tem um programa de governo bem estruturado, quer dizer, bom, é a coisa mais simples que existe para quem trabalha com comunicação, pegar um sujeito que se preparou, que tem o que dizer, que sabe fazer uma análise dos problemas, está dentro da agenda da população. É uma tarefa muito simples, entre aspas, fazer isso, porque o sujeito nunca concorre sozinho, né? O interessante de eleição é que não é você contra ninguém, é você contra alguém, né? Então, o outro lado também pode ter um sujeito, um candidato bem preparado, com boas propostas, é disso que se trata, né? Quer dizer, você não corre sozinho na raia, né? Então é assim. Bom, em relação a esses dois pontos que eu coloquei, quer dizer, a parte da publicidade, da criatividade, da estética, da beleza, e o candidato, seu conteúdo, seu histórico, como é que entra a figura do marqueteiro, né? Qual é a relevância de cada um desses três pontos, se a gente puder chamar isso de tripé? A produção publicitária, o conteúdo do candidato, a qualidade do candidato e a ação do marqueteiro. O marqueteiro, no fundo, ele é um gestor de talentos, né? Ele comanda uma equipe de múltiplos talentos, né? Tem diretores de arte, diretores de cena, informação, pesquisa. Essa figura do marqueteiro, que e aí por culpa de alguns marqueteiros, e em grande parte também até a imprensa, que sempre gosta de fulanizar as coisas, né? Incensa e joga luz sobre personagens. No fundo, isso não é um trabalho muito personalista. Ele é um trabalho de gestão onde uma equipe inteira se movimenta para realizar um trabalho, fazer uma tarefa. Ao marqueteiro cabe a gestão disso. É evidente que quanto mais talentoso ele for, mais ele se cerca de gente talentosa e mais o trabalho coletivo vai aparecer. Mas não é uma tarefa de um homem só, não. É uma tarefa bem coletiva. Eu já fiz diversas campanhas políticas, aqui, fora daqui, até no exterior. E eu reparo, é um trabalho muito de equipe. E qual é a dificuldade também de fazer isso? É porque você monta as equipes para um trabalho... Quem viveu em república estudantil, por exemplo, sabe um pouco bem disso. A república só se estabiliza depois, lá para o segundo ou terceiro ano da faculdade. No começo é que ele entra e sai. É um pouco dessas equipes também. Quer dizer, você tem um conjunto de pessoas que formam essa equipe, mas e tem que funcionar rápido. Nenhuma empresa de marketing político tem todas as pessoas disponíveis o tempo todo, porque a atividade é sazonal.
Quer dizer, monta-se aquela equipe para fazer a campanha, desmonta-se aquela equipe, cada um vai fazer outras coisas. Então, o trabalho do marqueteiro, você tem o marqueteiro, a turma de pesquisa, o candidato, essa mistura que faz uma boa, que traz um resultado. É muito difícil um mau candidato se dar bem com uma excelente equipe. É difícil, isso aí pode acontecer, não digo que não, mas não é a praxe. O melhor é a coisa equilibrada, né? Você tem uma boa equipe, um bom candidato, a chance de sucesso é muito grande. Eu vivi agora uma experiência semelhante em Minas, com o Anastasia, que era um candidato com baixíssimo índice de conhecimento, mas que era responsável por uma administração muito bem avaliada. Então, nós juntamos os atributos pessoais do Anastasia com a força do Aécio. E eu acho que uma excelente equipe de comunicação foi possível superar os desconhecimentos e tornar o Anastasia a pessoa que os mineiros pudessem acreditar que continuaria um trabalho bem feito. Do outro lado, tinha gente muito boa. Hélio Costa, ele não é uma pessoa qualquer. Os marqueteiros eram de primeira qualidade, lá estava o Duda. Os apoiantes eram de primeiríssima qualidade, lá estava o Lula. Foi um embate interessante. Eu te perguntar, você falou do Lula, né? Você teve 2 gestões, um sucesso, um fenômeno. Ao que você atribui a entrada dele na primeira eleição? O que fez ele realmente surpreender? Porque havia um descrédito de que ele pudesse ser vencedor. Falando de 2002? 2002. O que você acha que foi a peça? Eu acho que tem algumas coisas. Eu naquela altura, eu tinha feito a campanha do Fernando Henrique em 94, depois fiz em 98 e em 2002 estava fazendo Serra. Eu acho que algumas coisas, difícil dizer o que foi mais e o que foi menos, né? Eu acho que ali tinha encerrado um ciclo, o ciclo do Fernando Henrique tinha se encerrado, o país estava pronto para uma nova experiência. Acho que a peça importante, muito importante de posicionamento da candidatura do Lula, ela antecedeu a campanha, ela foi a carta ao povo brasileiro. E eu diria que essa foi a peça mais importante da campanha do Lula, porque permitiu que o Lula entrasse na campanha dizendo o que faria e não o que não faria. E que seria uma perda de tempo e um desgaste muito grande assumir essas posições durante o processo eleitoral, dar uma sensação de que é só uma conversa de eleição. Não, ele fez isso com um tempo suficiente para haver um amadurecimento dessa questão. Então ele entrou na campanha já tendo cumprido essa etapa. Não vamos esquecer que o Lula já tinha tido 2 campanhas presidenciais, né? Collor, o próprio Fernando Henrique, né? O que isso dá também a ele uma noção, e a equipe que está, um conhecimento dos pontos frágeis da candidatura, onde pega, onde não pega. É engraçado que ele enfrentou o Serra, que, no meu modo de ver, naquela altura, eu estava lá, mas eu fui um pouco voto vencido no posicionamento. Eu sempre achava que a candidatura do Serra, se posicionar como candidato de oposição, não dá, você já está ocupado o lugar por todos os outros. Era Lula, era Garotinho, era Cida, já estava. Não ocupar o lugar da situação é complicado, porque era falso, porque ele era ministro do governo, foi ministro do governo. E, na verdade, foi o trabalho enquanto ministro da Saúde que o colocou naquela situação. Então, a minha opinião era a seguinte, ela continua até hoje, sempre expresso a mesma coisa. Você pode perder uma eleição, mas não perde toda. Quando você é fiel ao seu legado, né? Nós estamos vendo hoje uma revisão do que foram os anos do Fernando Henrique e tal. Isso já devia ter sido feito lá atrás, não tem problema nenhum. Eu não tinha nenhum motivo para se envergonhar do que foi feito. Tanto não havia que pouca coisa mudou estruturalmente do que vinha vindo. Vem sendo feito, é um processo. Cada vez mais as eleições no Brasil,
Elas não são um acontecimento, um terremoto, não. É um processo normal de substituição de lideranças, porque os alicerces da sociedade parece que já há um consenso no país, que essa é uma democracia representativa, é um lugar de iniciativa privada. Ainda falta definir um pouco bem qual é o tamanho do Estado. Esse é um embate que ainda existe. Mas ninguém quer o Estado em tudo e ninguém quer a iniciativa privada em tudo. Então, nem tanto para cá, nem tanto para lá. Acho que isso ainda, a próxima eleição presidencial, eu espero que esse debate ganhe um pouco mais de ênfase e que a gente vai amadurecendo mesmo essa questão, que é uma questão central, né? Aí, eu não sei, quer dizer, o país, eu ainda acho que está um pouco frouxo nisso. E na próxima eleição, você acha que o Lula volta candidato? Difícil dizer. O Lula hoje se coloca como candidato. Ele se coloca como um presidente em exercício, assim, quase entre aspas. Não a revelia da Dilma, a Dilma busca isso. As pessoas também votaram nela, não para substituir o Lula, mas para dar sequência. Portanto, a presença dele, eu acredito, na maioria das pessoas, não causa nenhum desconforto. Acho mesmo que é isso, tá certo. Ele está lá conversando com ela, mas é isso mesmo que eu esperava. Né? Eu acho que a população diz isso. Acho que se for perguntar, a população não acha que o Lula hoje devia estar morando na Itália, devia estar fazendo isso mesmo, papo daqui, fazendo essas coisas. Participando da vida política do país. Agora, se ele vai ser candidato, eu não sei, o tempo dirá. E eu acho que vai depender muito da Dilma. O exercício do poder aqui, em vigor as regras da eleição e da reeleição, confere a quem ocupa o posto no primeiro mandato uma força muito grande. A gente já sabe isso, né? De hoje, o poder tem um efeito magnético muito grande. E se você não tem isso, quer dizer, como é que ela vai falar hoje que não é candidata à reeleição? Quer dizer, o poder dela imediatamente diminui. Porque é assim, isso não é demérito, né? É assim. Então, como é que vai fazer? Mas não é uma coisa muito fácil de definir. Não é. O tempo dirá, assim, breve. Eu acho que o ano que vem tem as eleições de prefeito, elas são muito importantes, porque em algumas capitais vai estar sendo jogado as alianças para a sucessão estadual e federal. Belo Horizonte é um exemplo típico, São Paulo é um exemplo, quer dizer, é ali que nós vamos ter um termômetro muito bem de como as alianças vão se comportar. Oi, uma perguntinha que eu queria, tenho curiosidade assim, pessoal. Se não fosse o Serra com a Dilma, se fosse o Aécio, como todo mundo queria, todo mundo, de um certo lado, sim. A Dilma ganharia? Não sei. Seria mais difícil? Seria mais fácil? Eu acho que seria mais difícil. É mais fácil a gente falar hoje, né? Claro. As coisas são sempre mais fáceis. Porém, eu fico olhando assim, aritmeticamente, né? Vamos pegar um grande colégio eleitoral Minas. O resultado seria igual? Não, claro que não. Aí teria milhões de votos lá, a mais do que teve o Serra. Vamos pegar Rio Grande do Sul, Serra ganhou, Paraná, Serra ganhou, Santa Catarina, Serra ganhou, São Paulo, Serra ganhou. O Aécio manteria esses votos? Pode ser. Talvez perdesse um pouquinho, mas manteria. E no Nordeste, eu acho que o Aécio teria mais votos. Eu, se tivesse que fazer, por exemplo... Praticamente respondeu o que ele teve. Seria uma eleição bem parelha. Eu, por exemplo, faria o primeiro programa do Aécio no Vale do Mucuri, que é o Nordeste mineiro. E, cara, quer dizer, ele tem... Por ser mineiro, que é uma posição central no país, quer dizer, é um estado um pouco síntese do que nós somos, tal, eu acho que ele pode falar com muito desprendimento com os nordestinos, com o pessoal do Centro-Oeste, com o Sul, quer dizer, eu acho que seria uma eleição complicada. Ele vai ganhar? Ia ganhar? Não sei, mas eu acho que... Não esquece que tem segundo turno, outra vez. O país tem um bom percentual de gente
que, apesar de manifestar, por exemplo, 80 e tantos por cento de aprovação do governo, não vota no candidato do governo, mas faltou, senão a Dilma tinha ganho já no primeiro turno. Ou o Lula tinha ganho no primeiro turno. Não esquecer que o Lula foi para o segundo turno contra o Alckmin, que hoje é considerado caça fora do baralho, apesar do grau de aprovação. Então, o grau de aprovação da administração não significa que tenha aprovação imediata do seu sucessor. Senão nem precisava eleição, né? O Collor, quando foi candidato, ele veio como Salvador da Pátria, o Indiana Jones, aquela história toda, ele era um líder, né? Depois dele, comenta que o Brasil não tem líderes. Por isso que os candidatos que têm competido são os candidatos de carreira, né? Não as lideranças novas. Você concorda com isso? Olha, estão surgindo líderes por aí que a gente ainda não... Eu acho que a eleição do Collor teve uma característica interessante. Para o segundo turno daquela eleição foram as duas maiores novidades. Pessoas da maior importância na história do país, como Brizola, Mário Covas, Ulisses Guimarães e outros que eu posso até esquecer, não foram para frente. Quer dizer, como que um Covas, por exemplo, não vai para frente? Um Ulisses não vai para frente, quer dizer, o Brizola. Quem foi para a eleição para o segundo turno foram as duas grandes novidades. Eu acho que o Ulisses achou que aquela eleição poderia ser uma eleição de homenagem. Não era uma virada de página. O Covas depois se recuperou completamente, quer dizer, não foi só o país estava dizendo, nós vamos colocar no segundo turno as duas maiores novidades que existem nessa eleição. Collor e Lula. Bom, eu acho que foi isso que definiu. Porque os outros eram personagens importantes do que tinha acontecido até então. Aí a gente pega e tem a eleição seguinte, né? Eu acho que o Lula é uma liderança que se forjou através do tempo e continua. Acho que a gente tem uma questão geracional. Neste momento, exatamente nesse momento, uma nova geração está surgindo em diversos campos. Em Minas tem Aécio, em Pernambuco tem o Eduardo, no Paraná tem o Richa, e aí as coisas vão surgindo, quer dizer, lideranças novas. Aqui se tem um governador também bem avaliado, quer dizer, há uma questão geracional que se impõe. Quer dizer, eu não acho que o Brasil vai ficar sem liderança, não. Acho que na próxima eleição a gente vai perceber isso tudo e há mesmo uma substituição geracional, uma nova turma que está vindo e que vai tocar. É importante a gente ver que nós vivemos durante o período da ditadura com um corte no surgimento de lideranças. Por que é que uma pessoa vai ser líder político se não tem nenhuma chance de virar governador, presidente ou qualquer coisa? Não surge. Agora nós estamos falando de mais de 20, 30 anos de uma sucessão de eleições e de reposição. E é isso, eu completamente tranquilo. Acho que vai ter mesmo. E neste momento nós vivemos eu acho que uma virada de página geracional que faz parte da vida, que é interessante. Cíclico, né? É cíclico, é assim mesmo. Bom, para encerrar aqui, Rui, te perguntar o seguinte, você está cogitado para trabalhar com algum candidato, com algum partido aqui em Santa Catarina neste momento? Não tenho nenhum compromisso com ninguém. Mas você tem abertura, tem estrutura para as demandas vindas do sul do Brasil. Nesse momento, o momento de pré-campanha é o momento que você consegue atuar com diversas frentes, 10 frentes, 12 frentes. No período de campanha, não. No período de campanha exige uma dedicação muito grande. Você faz uma campanha num lugar que tem programa de TV, tudo, não dá para você fazer 2, 3, 4 campanhas, isso não existe. Quem fala que faz não é verdade, não faz. O processo eleitoral brasileiro exige muito mais um terno sob medida do que um prêt-à-porter. Então não há fórmulas que se repitam, né? Mas nesse momento de pré-campanha dá, porque a intensidade das coisas não está no volume das coisas, está em você mergulhar e entender o processo, entender as variáveis. Então é possível sim, se fazer 10, 12 pré-campanhas, isso é possível.
que eu chamo de pré-campanha? Um período que vai até a convenção. Dali para frente, o mergulho é completamente diferente. A gente consegue, eu consigo fazer uma. Se você fazer uma grande campanha, uma só, não dá para fazer duas. Para cá, para lá, para cá, não, isso não dá certo. Não dá certo. Minha experiência é essa, isso não funciona. E aqui você já teve experiência no sul do Brasil ou Santa Catarina até hoje ou nunca trabalhou com... Sim, eu fiz campanha no Rio Grande do Sul. Eu fiz em 94, fiz o segundo turno do Brito lá. Foi a única experiência no sul do país, foi fazer Rio Grande do Sul, que é um lugar muito peculiar, né? Um lugar altamente politizado, é uma coisa interessante de fazer. As pessoas têm um envolvimento com a política muito grande. Acho que Santa Catarina também é assim. Também é assim. Um estado bem equilibrado, com poucas diferenças regionais, quer dizer, um estado balanceado, né? Então, acho que aqui deve ser interessante também esse jogo. Até gostaria de entender mais o jogo do... Quer dizer, será que uma liderança de Criciúma é bem vista pelo povo de Joinville? Eu não sei assim com esses detalhes, mas é capaz que tenha essas nuances todas, né? Torna aqui um ambiente interessante. Bem competitivo. Bem competitivo. Agora, agências te contratariam diretamente, os partidos, como é que funciona essa... É com você? Nesse período, tem agora... representante aqui, tem que procurar por você diretamente, como é que funciona? Procura é fácil, o meu e-mail, tudo é simples. Nesse momento de pré-campanha, se a gente está falando de eleição, quem nos procura muito são os próprios partidos. Os próprios partidos. Já na parte de governo, quem nos procura são as agências. Procura estruturar e aqui fazer um calendário agora de comunicação, porque a comunicação vai até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Depois há um período que é proibida a comunicação, a legislação impede. Então é agora, este segundo semestre e o primeiro semestre do ano que vem. E mais, este semestre é mais importante, assim, do ponto de vista de estruturar as coisas, né? Quanto mais você se aproxima da eleição, mais o eleitor vê aquilo não com uma informação da prefeitura, mas com uma carga grande de mensagem eleitoral. Já consegue decodificar? Já consegue. Bastante. Ok, Rui, muito obrigado pelo teu tempo, a gentileza sua de me receber e acho que os eleitores vão gostar da nossa conversa. Obrigado.